Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta sexta-feira, dia 5 de agosto. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e também acompanhou muitas notícias relacionadas aos bastidores da política brasileira que estão pegando fogo. Afinal de contas, em outubro teremos eleições. Lembrando que você também acompanha o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook, Superi TV, e lá você vai acompanhar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Neste segundo bloco, tenho a honra e a oportunidade de conversar com o advogado especialista em direito médico, doutor Bernardo França. Ele que está aqui para poder falar um pouco mais sobre essa área do direito que está bastante em voga e é de fundamental importância para a nossa sociedade. Doutor Bernardo, primeiramente, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo, beleza? Bom, cara, para mim é uma honra estar aqui, agradeço de plano aí o convite. Acho que é sempre importante estar dissipando aí, disseminando informação. Eu acho que é um papel fundamental aí do seu trabalho, enfim, de toda a mídia. E só tenho a agradecer aí pela oportunidade. A honra é toda nossa, sempre faço questão de receber aqui profissionais ligados à área do direito, porque nós sabemos que é uma área de fundamental importância para a nossa sociedade. E por falar em sociedade, por falar na área do direito, da justiça, vamos falar um pouquinho mais sobre o direito médico. E antes da gente poder se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, sobre esse nicho, eu queria saber de você, até mesmo para quem tem dúvida, do que se trata o direito médico. Então, na verdade, o direito médico é como se fosse um subgênero do direito da saúde. Ele regulamenta a relação dos médicos com os próprios médicos, do médico com a instituição de saúde, né, o hospital, a unidade de saúde que ele tiver alocado, e também, o mais principal e polêmico, a relação dele com o paciente, que é o que mais, né, gera polêmica nos dias de hoje com relação a essa questão, essa fragilidade que a gente vive, questão da saúde. E podemos colocar e pegar a pandemia, e nós sabemos que a pandemia, obviamente, afetou diversas áreas profissionais e por conta de todos esses acontecimentos, algumas áreas ficaram com uma evidência um pouco mais abrangente. Dentro do direito, podemos colocar e podemos afirmar, e claro que você que tem mais propriedade para poder falar, pode falar sim ou não. Podemos falar que, por conta da pandemia, o direito médico ele ficou um pouco mais em evidência? Não, sem dúvida, sem dúvida. Até mesmo porque começou a ser questionado até onde ia, né, o direito do paciente, o direito do médico, a autonomia do médico frente a, por exemplo, a escolha do medicamento. Certamente todo mundo aqui, os ouvintes certamente saberão, os telespectadores saberão que houve uma questão política, né, envolvendo a utilização ou não de determinados fármacos, e isso pôs-se a questionar se o médico deveria ou não receitar medicamento X, medicamento Y, se ele deveria ou se ele poderia, né, porque os pacientes exigiam muito isso dele, enfim. É uma questão que com certeza afetou o direito médico, afetou o ofício do médico em toda a sociedade, em todos os aspectos. E até para a gente poder deixar de forma mais clara possível, me cite um exemplo onde o direito médico atua. Imagino que você também possa ter exemplos que aconteceu com você, com algum cliente, e para a gente poder entender de fato em relação à questão da atuação de um advogado especialista no direito médico, cite um exemplo onde a presença do advogado que é especialista nessa área foi de fundamental importância para a resolução do caso. Certo, então, na verdade, o advogado, no meu caso, a minha especialidade era voltada única e exclusivamente para a defesa do médico. Sim. Então, eu posso dizer que o mais clássico dos casos, os mais clássicos são os de erro médico, em que o paciente sai da cirurgia, de certa forma ele é lesado na perspectiva dele, ele entende ter sido lesado, e vai buscar o direito dele no Poder Judiciário. Então ele aciona o médico na justiça, ou o médico, ou o odontologista, enfim. E o médico é demandado e ele tem que fazer valer o direito dele. No caso, o processo judicial vai ser voltado para a apuração da responsabilidade civil do médico. Então, para saber se ele de fato cometeu um erro médico ou não. Aí cabe o profissional, cabe o operador do direito, o advogado, demonstrar que de fato não houve, né, na defesa do médico, um erro por parte dele, e se houve, que talvez não tenha sido só culpa dele. Muitas vezes o pós-operatório, vamos trazer um exemplo mais básico aqui, um pós-operatório que não é cumprido pelo paciente, e desse descumprimento do pós-operatório surge um dano.
Aí, no caso, não foi a mão de obra do médico, a interferência do médico que causou o dano. No caso, foi o descaso, o descuido do paciente, em alguns casos, de não ter cumprido com as orientações que o médico passou. Sim. E se ele não cumpriu, surge o dano e ele tenta imputar isso ao médico. Muitas das vezes o médico não tem culpa. É simplesmente porque ele não seguiu as orientações. Olha, como a área de que você atua, que você é especialista, ela é de fundamental importância em relação à visão do médico que as pessoas têm, principalmente nessas situações onde acontece um erro médico, e aí vai para a justiça, para poder ver e saber se de fato existe um erro médico. Porque, principalmente nos casos mais famosos, envolvendo pessoas famosas, quando acontece uma situação desse tipo, a mídia, e eu estou fazendo uma meia-culpa, mas também a sociedade em geral já imputa no médico a culpa. E claro que, dependendo do processo, dependendo de tudo que aconteceu, no final das contas, pode-se averiguar que, de fato, o médico teve culpa em alguma situação. Mas é sempre muito importante ressaltar que todos nós temos direitos iguais perante a lei. E o médico, que muitas das vezes fica um pouco acuado com essa questão do direito médico, ele fica protegido justamente sobre isso, né? Não, com certeza. Na verdade, como você bem disse, todos nós somos iguais perante a lei e todos nós temos direito de defesa. Muitas das vezes é perseguida a reputação do médico. Muitas das vezes, não é uma crítica, a gente estava até conversando sobre isso, eu costumo dizer que a mídia é o quarto poder, né, para além do judiciário, executivo e o legislativo, porque ela tem um poder de influência sobre os demais poderes muito grande. Então, às vezes, o médico nem foi feita uma perícia para se apurar se houve, enfim, se o dano surgiu a partir da conduta do médico, mas ele já é condenado pela mídia. Às vezes não vai ser apurado que ele é inocente lá na frente por uma perícia médica própria dentro do processo, mas a reputação dele já foi por água abaixo por conta, não estou criticando a mídia por isso, é dever dela fundamental de passar a informação. Mas às vezes ela se precipita em condenar o médico muito cedo, de forma muito prematura, lá na frente efetivamente ele não teve culpa na concretização do dano do paciente. E em relação aos reflexos do direito médico na sociedade, podemos colocar a sociedade brasileira, que é onde nós estamos, queria que você falasse um pouco mais sobre os reflexos do direito médico na nossa sociedade. Pois então, como a gente já falou, a pandemia ela trouxe a matéria, né, o tema do direito médico muito à tona, aflorou muito, muitas pessoas nem sabiam que existia, por exemplo, esse subgênero do direito da saúde, que é o direito médico. Mas, como é que eu posso dizer? Como é que afeta a sociedade? Afeta direta e indiretamente. Como, Bernardo? Vou te explicar. A relação médico-paciente é inevitável. Todo mundo vai precisar um dia. Se não precisou, vai precisar um dia de ir ao médico, vai ter a saúde debilitada. Então, a saúde é um fim em si mesmo. E quem intermedia esse tratamento, inevitavelmente, será o médico. Então, a relação médico-paciente ela é uma realidade muito polêmica. Por que ela é muito polêmica? Nos tempos de hoje, com a informação circulando, os pacientes estão mais informados, o que é muito bom. Então, eles sabem do direito deles e tudo mais. Só que toda e qualquer situação pode vir a ser uma situação para ser levada ao judiciário. E nem sempre isso é proveitoso. Esse fenômeno chama judicialização da medicina. A judicialização da medicina nada mais é do que judicializar a relação médico-paciente, na maioria dos casos. Então, isso tem causas e consequências. Vou te dar um exemplo bem breve aqui de uma causa disso. Quantidade de faculdade de medicina que nós temos. Nós somos o segundo maior país com quantidade de faculdade de medicina, perdendo apenas para a Índia, que tem o 6º da população brasileira. Então, a Índia está em primeiro lugar e tem 6 vezes a população brasileira. Então, assim, a gente pode ver que a gente tem muita faculdade de medicina. Então, se tornou uma questão mercadológica, não mais de formação de profissionais. Não é só esse o fim, é uma questão mercadológica, financeira. Então, assim, o que isso gera? Isso gera uma formação exacerbada de profissionais sem um controle qualitativo, porque não existe hoje uma prova para, enfim, separar os profissionais formados e os médicos efetivamente, assim como há no direito a prova da OAB, a famosa prova da OAB. A pessoa que formou é bacharel, fazendo a prova, sendo aprovada, ela se torna advogado. Isso não existe na medicina. Então, isso pode dar aso, dar causa à formação de médicos, por vezes, que deixam a desejar no exercício da medicina. E isso pode ser um fator que incide muito na judicialização da medicina. E isso é uma questão que afeta inevitavelmente e diretamente a qualidade do serviço e a saúde da população, da sociedade. Então, assim,
Isso é um caso a ser analisado, até mesmo pelo Poder Legislativo, na observância de talvez colocar, né, inserir uma prova para dividir, para fazer um controle qualitativo dos médicos. Se não houver, porventura, deixar isso batido, certamente os reflexos disso virão no futuro. Tem um estudo do Superior Tribunal de Justiça que aponta que nos últimos 10 anos as ações movidas contra médicos por direito médico cresceram, nós estamos falando de mais de 1.500%. Há um estudo que fala que são movidas 3 ações por hora contra médico, por erro médico durante... aí você vê aí, são 72 ações durante o dia movidas contra o médico, por dia. Então, é um número absurdo. E é mais um fator que incide aí, que afeta a sociedade, a judicialização da relação do médico com o paciente. E como os médicos se sentem sabendo, né, que existe esse, como você mesmo disse, o subgênero do direito, que no caso é o direito médico, que são vocês profissionais, que são especialistas nesse nicho, se sentem totalmente amparados, justamente quando não existe, ou quando quando é comprovado, ou quando se tem a ideia de que por conta de um procedimento feito de uma maneira errônea, o médico vai ser julgado, só que aí é comprovado que o médico não teve nada a ver com uma morte ou com uma situação de enfermidade de um paciente. Como é que os médicos se sentem em relação à questão desse amparo que eles possuem? Não, com certeza. Na verdade, o que ampara o profissional da medicina existem diversos dispositivos no ordenamento jurídico que o amparam, desde resoluções do CFM, né, que elas não têm força de lei, têm força infralegal, mas elas conduzem a atividade do médico. Com base na resolução do CFM, né, com o Conselho Federal de Medicina, que o médico tem que se balizar ali, que estão, por exemplo, no Código de Ética Médica, que estão os direitos e os deveres dele. O advogado nada mais faz do que fazer valer esses dispositivos. O advogado está ali para justamente amparar o médico, o advogado especialista em direito médico e focado na defesa médica. Ele está ali para fazer valer o que dispõe as resoluções e a lei, justamente em defesa do médico, porque isso aí é um direito muitas vezes esquecido. Em função dessa massa de ações que estão movidas contra os médicos. Doutor Bernardo, muito obrigado por essa verdadeira aula, né, sobre direito médico. Foi uma honra ter você aqui, falar de uma área muito importante, porque, de fato, é um subgênero do direito que é sempre muito importante a gente ressaltar e reforçar a importância desse nicho, podemos colocar assim, porque serve como uma situação de amparo para os profissionais da medicina e isso é muito importante. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço, Gustavo. Estou à disposição. Eventualmente, se tiver outro tema a ser esclarecido, estarei à disposição do seu programa. Enfim, quando quiser, é só chamar, ter meu contato. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Bernardo. Antes de a gente poder terminar o nosso bate-papo, Cruzeirense ou Atleticano? Cruzeirense. Cruzeirense. Então vamos começar falando do Cruzeiro, que amanhã tem um compromisso importante diante da equipe do Tombense às 19 horas no Mineirão. Jogo de fundamental importância, principalmente pelo fato de que, caso o Cruzeiro vença o Tombense amanhã, e dependendo dos resultados dos concorrentes que estão ali na luta pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B e, consequentemente, obviamente, pelo acesso para a Série A de 2023, o Cruzeiro vai conseguir abrir uma distância ainda maior em relação ao segundo colocado, que neste momento é a equipe do Vasco, e principalmente uma distância ainda maior em relação ao quinto colocado. Portanto, o jogo amanhã é de suma importância para os comandados do técnico Paulo Pesolano. O Cruzeiro, né, que teve toda essa semana de trabalho, toda essa semana de treinamentos, e fica aqui a expectativa e a dúvida: qual será o time que o técnico Paulo Pesolano vai mandar a campo diante do Tombense. Tombense que vem bem na competição, é o quinto colocado do Brasileirão, então é uma equipe que sonha com acesso para a Série A de 2023, portanto, promessa de jogo duro para a equipe do Cruzeiro amanhã, às 19 horas, no Gigante da Pampulha. No Gigante da Pampulha também, porém, no domingo, o Atlético vai receber a equipe do Atlético Paranaense. E aí um duelo de duas equipes que vão estar jogando no Mineirão em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro
porém com a cabeça em suas respectivas partidas pela Copa Libertadores da América. Isso porque o Atlético, que tem o Palmeiras na próxima quarta-feira, jogo de volta das quartas de final da Libertadores, precisa vencer para poder avançar, e o Furacão, que por sua vez também tem um compromisso pelo principal torneio do nosso continente. Furacão que vai até a Argentina encarar a equipe do Estudiantes de La Plata. Ontem, as duas equipes se enfrentaram e ficaram no empate 0-0. Portanto, a expectativa que se tem é que tenhamos no Mineirão um duelo de equipes que vão estar com a cabeça totalmente voltada para o meio da semana. Vamos aguardar. O Galo é favorito por jogar em casa, mas o Furacão vem fazendo uma excelente campanha. É um duelo de duas equipes que estão na parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão da Série A. Portanto, vamos aguardar para poder saber sobre esse confronto entre Atléticos, né? Atlético Mineiro, comandado pelo técnico Cuca, e o Atlético Paranaense, comandado pelo lendário histórico Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um excelente final de semana para todos vocês e volto na próxima segunda-feira. Até mais!